Bem, pessoal, já estamos aqui no programa Dialogando com o Chefe Renato, já participando desse momento, trazendo assuntos que, na verdade, levam a questões do consumidor. Vamos falar diretamente com a doutora Isis Moraes, que já está em tela conosco. Vamos falar sobre esses direitos que abrangem muitos assuntos. É um tema vasto e vai, com certeza, levar muito tempo para a gente debater durante os meses de novembro e dezembro. E a gente vai sempre trazer um especialista aqui. E para começar essa temporada, que a gente sempre traz pessoas do PROCON, pessoas ligadas à justiça e essas questões. Estamos com a doutora Isis Moraes, que é advogada militante nas esferas civis do consumidor e trabalhista. Ela é professora universitária, secretária de Assuntos Jurídicos, é procuradora do município de São José da Coroa Grande, possui especializações em mestrado e está doutoranda em Direito. Muito bom estar conversando com a senhora, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada a todos que fazem o Expresso PE. É uma satisfação enorme participar aqui, acho que pela segunda vez com você. No primeiro momento, a gente discutiu sobre outras situações, alguns anos atrás, também relacionada a direito, e aí a gente pôde, de maneira bem objetiva, explanar coisas em prol de toda a população, para que o povo realmente fique sabendo o que é justo e o que é injusto, não é verdade? Eu fico muito feliz, estou muito grata, boa noite a todos, e vamos embora, vamos falar aqui do direito do consumidor, que agora no mês de novembro, mês de dezembro, eu brinco sempre que é o mês dos consumidores, né? Porque o pessoal vai comprar muito, e aí realmente a gente tem que saber até que ponto realmente é viável, quando que a gente está sendo abusado ou não, o que é que a gente deve fazer em determinados momentos. Ok, doutora, muito obrigado. Também estamos pelas ondas da rádio Top Rio FM 90.5 de Rio Formoso, levando para toda a Mata Sul e também algumas regiões da região metropolitana, como Ipojuca, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Barra de Siriaém, várias áreas aí pelas ondas do rádio da Top Rio FM. Muito obrigado à equipe que está conosco nesse momento. Doutora, a gente sabe que o direito do consumidor é um assunto vasto, como a gente falou, mas só que a gente vai dar uma pausazinha para os comerciais e já já a gente volta. Voltando dos comerciais, já estamos aqui mais uma vez falando sobre direito do consumidor com a doutora Isis Moraes. O direito do consumidor é um conjunto de direitos básicos que protegem o consumidor de práticas abusivas e também desleais, né, gente? É o que a gente mais vê aí, pessoas reclamando, ficam desesperados, golpes que acontecem, inclusive, né? E que garantem a qualidade dos produtos também e de serviços. Alguns dos direitos do consumidor que são mais comentados é a questão da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Tem o direito à reparação de danos, tem a questão do direito à devolução de produtos e valores pagos, tem o direito à proteção contra constrangimentos ou ameaças de cobranças indevidas. A doutora vai estar aqui, é especialista na área, e vai falar conosco. Doutora, qual a maior demanda hoje que as pessoas procuram os serviços advocatícios da senhora para, na verdade, resolver, amenizar, pelo menos, tranquilizar, pelo menos, essa situação? Exatamente. Só agradecendo também a Top Rio e a todos os ouvintes. Renato, o pessoal sempre procura muito a gente para questões de defeitos de produtos, para questões de produtos que não foram entregues dentro do prazo estabelecido, propagandas realmente abusivas e enganosas, né? De determinados momentos de chegar em determinadas lojas e não ser exatamente aquilo. O direito do consumidor, propriamente dito, eu sempre digo, não só aos meus clientes, mas também aos meus alunos, que é o ramo do direito que vai regulamentar justamente a relação entre o fornecedor e o consumidor. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender que o fornecedor é aquela pessoa que vai fornecer o serviço, que vai fornecer o produto, ao passo em que consumidores somos nós, consumidores finais, que vamos adquirir aquele produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor está lá na lei prevista 8.078/90 e vai amparar os consumidores das necessidades caso existam. Então, alguns direitos como proteção à vida, à saúde, à segurança também são previstos na relação do direito de consumo, a liberdade de escolha, né? Então, tem vários produtos, um determinado vendedor ele não pode impor a você aquela situação de escolher aquele produto mais caro ou um mais barato. Não, você tem a liberdade, é um princípio constitucional, legal e do consumidor, a liberdade de escolha. Você tem que ter como consumidor aquela questão da informação clara,
a informação precisa sobre determinados produtos. Então, o produto está lá na prateleira, você tem que saber quanto que é aquele produto, tem que deixar clara a forma como vai se pagar aquele produto, porque muitas vezes tem lá estampado bem pequenininho, 12 parcelas de R$100. Aí a pessoa olha assim, poxa, estava pensando que é R$100. Então, assim, até que ponto isso realmente é considerado uma informação clara e precisa sobre aquele determinado produto ou não, né? Então, a gente tem um princípio também, proteção contra a publicidade enganosa, contra a publicidade abusiva, os direitos da reparação de danos. Cheguei a adquirir, doutora Isis, e quando adquiri veio com um produto com vício, um defeito, o que é que eu posso fazer? Então, a gente sempre atua muito nesse segmento. A renegociação de dívidas também não deixa de ser um direito de consumidor, mas aí a gente tem que ter cuidado nas práticas abusivas de juros ilegais que são praticados por determinadas empresas. E aí você pode, a determinada situação, cancelar um determinado contrato ou cancelar uma determinada venda, pedir essa devolução do valor do que se foi prometido no anúncio, caso o anúncio ele não tenha sido cumprido. Então, assim, é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui e que está sendo divulgado para tantas pessoas que estão nos ouvindo hoje, porque essas pessoas precisam conhecer realmente o direito deles como consumidor, para que eles realmente possam se defender desses supostos abusos e dessas situações, para que possa contribuir para que a gente tenha umas relações de consumo mais justas, né? Porque hoje a gente vê que, infelizmente, essas relações de consumo elas não são tão justas como deveriam. Então, Ok. quando eu digo assim, Isis, a proteção da saúde, da vida ou da segurança, mas aí eu falo também da qualidade de serviço. Muito sério aí, a questão desses números pequenos, porque cada pergunta a gente tem no máximo, a equipe está dizendo 2 minutos, 2 minutos e meio, para que a gente possa já debater cada pergunta. A questão a gente vê muitas promoções de lojas, não é isso, equipe? Estão falando aqui sobre muitas promoções de lojas e colocam produtos com avaria. É permitido por lei essa avaria? O cliente tem que ser avisado que tem avaria e ele compra, e daí, se tem um valor diferenciado, até mais barato, aí chega em casa, vê que o produto ele achava que não era para ter avaria, mas tem, foi anunciado, ou então a loja não avisa. Como é que funciona isso aí? Então, se a loja não avisa, é uma situação. Se a loja avisa, é outra situação. O correto é que a loja sempre avise, caso seja algum saldão, caso seja alguma promoção. Por quê? Porque existe a boa-fé. A boa-fé entre a relação contratual aí do consumidor com o fornecedor. Então, a empresa, através dos seus funcionários, eles devem sim informar e mostrar, deixar muito claro ao consumidor que o que ele está comprando é um tipo A, é um tipo B, é algo que vem com avaria, para que o consumidor também fique ciente disso e não venha querer lá na frente cobrar de uma situação que ele já sabia, entendesse, Renato? Porque, assim, se for algo em que eu não vi ou que realmente não me informaram, eu comprei achando que realmente não tinha o defeito e depois teve o defeito, vai ter uma situação se for um bem que eu possa pegar, escolher e levar para casa. Diferente é também se eu comprar pela internet. Então, assim, na prática, o correto é que realmente a empresa avise através dos seus funcionários para que o consumidor eles tenham a ciência do que realmente ele está levando. Porque de boa fé também, se ele for informado, depois ele não vai poder reclamar daquela avaria, porque ele comprou sabendo da avaria. Caso contrário, sim, você comprando e realmente sendo um produto que não estava em saldão, sendo um produto que realmente não era para estar viciado, e aí você adquire ele, e você depois vê que houve um vício, aí você pode sim reclamar daquele produto na loja onde você comprou, na marca onde você comprou, e aí vai ter as medidas devidas. Eu sempre falo isso para todo mundo. Ok, outro ponto, a gente, um bate-bola rapidinho, me diga a questão quando a pessoa vai para uma loja, aí ou vai pagar a fatura, ou vai fazer já o crediário e de repente coloca um cartão no meio daquela negociação, coloca-se mais umas taxazinhas, alguns seguros de vida e o cliente não fica ciente. Como é que ele deve agir e como é que fica essa situação também? É verdade pelo ordenamento jurídico, né? A gente não pode fazer venda casadas de determinadas situações, mas ocorre muito na prática, é uma atitude de má-fé, né? Dolosa, digamos assim, por parte da empresa, por parte das lojas que praticam esse tipo de comportamento, e aí, de fato, se identificar de logo, dizer que não quer. E se, porventura, acabar fazendo, como muitos fazem, sem saber,
depois realmente procurar, ou o PROCON, que é o órgão através do qual, de forma administrativa, você pode levar essa reclamação. A gente tem também a Delegacia dos Consumidores, ao passo em que, se vocês quiserem e optarem por não só, por exemplo, como direito do consumidor, quando compra um produto e ele vem aí com defeito ou viciado, ou ainda casado com determinada situação, brigar na justiça, né, através de pequenas causas. Vocês podem, na pequenas causas, com advogado ou sem advogado, solicitar esses reparos e ainda requerer também a questão do dano moral. Né? Existe na justiça essa ideia de você solicitar não só a discussão em relação ao serviço, ao produto, ao que foi pactuado indevidamente, mas também você pedir essa questão dessa reparação do dano com danos morais. Ou a depender até dano material se provado. Isso é uma questão aí que a gente discutiria nos autos do processo. Mas no PROCON você faz somente a reclamação e pode resolver aquela situação, ou seja, retira aquele seguro que foi colocado de forma indevida, a partir de agora não vai ser mais cobrado aquela taxa, vai ser devolvido o valor, enfim. Também se tem as audiências administrativas em PROCON, mas, assim, é verdade, você não pode vincular o pagamento de um boleto à cobrança de uma taxa, a fazer um cartão e embutir um determinado seguro. Não, o seguro é facultado à parte. A parte ele pode optar por ter um cartão da marca X e utilizar um seguro, como ele também pode dizer, não quero, e aí ele não vai estar assegurado sobre aquela determinada situação. Estão me entendendo. Agora, me diga uma coisa, a gente sabe que muitas compras são feitas no virtual, e as pessoas compram e até aparece lá, você tem 7 dias para, caso não goste do produto, você pode devolver ou o serviço e você tem o dinheiro devolvido de volta, né? É devolvido. Então, como é que funciona? Essas empresas, elas cumprem rigorosamente? Se elas não cumprirem isso, como é que funciona? Aí eu vou fazer uma pergunta já junto da outra. É morosidade com a justiça ou é rápido? O PROCON tem todo o poder de bloquear uma conta jurídica daquele comércio ou daquele serviço, né, daquela empresa, daquele CNPJ, ou não? Ou depende de muita burocracia? Vamos por parte, vamos lá. Isso, Vamos lá. O consumidor tem direito de receber esse dinheiro de volta, então. Devolução de compras realizada por internet, em parte, né? Então, as compras feitas pela internet, ela também possui os seus próprios direitos aí em relação à questão do consumidor, que a gente chama do e-commerce. Então, pode devolver o produto através de arrependimento. Eu comprei, não gostei. Então, o direito do consumidor assiste a ele se arrepender em até 7 dias, quando receber aquele produto, e devolver aquele dali. Isis, e eu tenho também 30, 90 dias no caso de produtos defeituosos. O produto veio com defeito, então eu tenho de 30 e 90 dias. Aí vai depender se o produto ele é durável ou não durável. Em caso de itens duráveis e não duráveis, respectivamente, é que a gente vai ter dessa maneira, 30 se não duráveis e 90 se duráveis. Em relação à questão do consumidor e o que é que ele pode exigir, o consumidor ele tem direito de exigir tudo o que foi anunciado para ele. E aquilo que foi anunciado, em regra, ele deve ser cumprido. Se o que foi prometido no anúncio, eu sempre relato, ele não foi cumprido, o consumidor ele vai ter lá o direito imediato de cancelar aquele contrato e receber aquela sua devolução da quantia que já foi pago, tá? Que aí a gente injustamente trabalha sobre a publicidade enganosa e ou abusiva, o que é um ato que é vedado pelo direito do consumidor. Aí você falou, Isis, em relação à questão do PROCON, eu já posso brigar no PROCON, o PROCON já pode ir lá bloquear a conta? Isso? Não, tá? Como eu falei, o PROCON ele é um órgão administrativo, ao passo em que o juizado, que tem a relação de civil e consumo, ele é um poder judiciário. No órgão administrativo, você vai reclamar do PROCON sobre toda aquisição de produto ou contratação de um determinado serviço de uma relação de consumo. E lá eles vão fazer o quê? Vão analisar a sua situação, vão fazer uma questão fática e vão contactar essas empresas, vão marcar uma audiência administrativa para se resolver. Às vezes acontece de ser resolvido. E aí você pode ter ali a substituição de um produto por um outro igual ou similar, ou você pode ter a substituição por um outro produto mais caro pagando a diferença, ou você pode pedir o seu dinheiro de volta, enfim. Tem várias outras situações, mas você não tem ali, na legalidade, o direito de
devido ao PROCON ter contas bloqueadas. Não, você vai ter um prazo, a empresa que não cumprir pode ser arbitrada a ela uma multa, e aí ela vai responder nos termos lá do PROCON. O PROCON é um órgão fiscalizador, né? Antigamente tinha a SUNAB, mas aí agora é o PROCON. O PROCON, ele é um órgão fiscalizador de consumo e ele vai avaliar isso. Se a empresa faz errado, ela vai ter multas administrativas. Isis, eu não resolvi no PROCON, eu não resolvi. A gente pega várias demandas administrativas do PROCON que não surtiu o efeito que nós queríamos. Aí a gente entra na justiça, a depender do valor da causa e devido à celeridade, a gente faz no juizado, tá? Caso uma situação seja uma situação muito drástica, aí a gente faz na justiça comum e, cumulado a isso, a gente faz esse pedido indenizatório, além das reparações do dano material e da questão consumerista. E aí, consequentemente, a depender da situação, pode chegar, num caso de êxito dessa ação, a ter contas bloqueadas, além de cobrança realmente de liminar, se não cumprida, entendeu? Estou entendendo. Agora, doutora, a questão de cobrança, eu creio que o pessoal está entendendo naturalmente cada pergunta que a gente faz aqui. Primeiro, as demandas que, quando a gente avisou, que chegariam para a gente. A questão da cobrança indevida é um ponto. Não. Tem a pessoa que sabe que está devendo e está naquele prazo ainda de não 5 anos. Esse é boato ou é mito essa questão de 5 anos ser prescrito a dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito? Parece que os bancos não tiram do seu banco de dados, mas a Serasa e o SPC têm que tirar conforme a lei. A senhora vai explicar para a gente. E se a pessoa pode receber ligações direto, constrangendo, ameaçando, como é que funciona isso? De jeito nenhum, Renato. A gente não pode, em momento algum, estar sendo ameaçado, estar sendo constrangido por quem quer que seja, né? Isso eu digo de maneira legal, independente de consumidor. A ameaça é crime, né? Constrangimento também. E aí jamais a gente pode estar sendo lesionado como consumidor ou até numa relação civil comum, sofrer qualquer tipo de ameaça ou de constrangimento. Em relação a essas ligações que aparecem constantemente, eu já conversei até com alguns promotores de justiça e realmente é absurdo, né? Chega lá no celular da gente, spam. É um monte de banco ligando, é um monte de empresa ligando, é um monte de gente ligando e às vezes você entra num psicológico que você não sabe mais nem o que fazer. E realmente é uma prática ilegal, é uma situação irregular. Caso realmente a pessoa tenha a paciência de anotar todos os números, de chegar realmente, mostrar e juntar, pode judicializar, se tomar conhecimento em relação de qual empresa realmente está sendo falada, também pode judicializar, tá? Não me recordo muito bem da pergunta, mas eu me lembro que você também falou em relação à questão dos 5 anos. De fato, passados 5 anos, você passa a ter ali o seu nome retirado, mas essa dívida, eu não sei como é que eu vou poder explicar aqui para todos, ela vai continuar, entendeu? É como se a gente tivesse uma dívida ativa, é como se numa busca, numa pesquisa, vai ser identificado que existia um débito em relação àquela pessoa, mas geralmente dívidas de cartões de crédito, estou lá com a dívida no cartão de crédito, não paguei, 2 mil, 3 mil reais. Passados 5 anos, eles vão poder estar cobrando de mim aquilo ali? Eles vão até cobrar, mas não deve, porque realmente vai estar prescrito ali aquele direito. Então, cada situação é uma situação aí, de acordo com a pergunta que Renato me fez. Ok, gente, a gente observa hoje que os call centers, né, a questão dos telemarketings e também a mala direta é constante, principalmente em mensagem de texto, ameaçando. A gente já viu vários momentos assim, falando da questão do débito e diz que vai em execução, já está em execução. Olha que o débito já passou 20 anos, eles ainda continuam ameaçando, colocam o nome mostrando mesmo que é o CPF da pessoa e começa a mandar, o emocional da pessoa vai ao limite, tá? Vai ao limite. Infelizmente, tem muitas práticas dessa, Renato, só te interrompendo, tem muitas práticas dessa e a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente ainda tem muita gente que cai nesse tipo de situação, tá? Eles são persuadidos a isso e eles acabam muitas vezes entrando nessa situação, tanto é que você às vezes tem uma dívida de 100 mil reais, e tem cartão de crédito aí que, quando está perto de chegar nos 5 anos ou de prescrever essa dívida, faz proposta para você pagar 400, 500 reais daquela dívida. Absurdo, então, assim, né? A gente também não se pode levar a isso. E só aproveitando esse ponto que você me falou aí, em relação a persuadir vocês a isso, eu digo aos consumidores que tenham muito cuidado quando forem realizar contratos de empréstimos consignados, né? É isso que eu ia entrar agora nesse ponto. Também uma questão do consumidor. Então, é muito constante pessoas, principalmente aposentados, pensionistas,
pessoas aí que estão lá no INSS, que são coagidas por determinadas empresas a fazer empréstimos bancários, e aquelas pessoas, às vezes, ficam com seus dados e acabam por fazer também empréstimos indevidos. E aí, esses senhorzinhos, essas senhoras, elas acabam sendo prejudicadas porque tem lá nas suas contas descontados, direto da fonte da sua aposentadoria, da sua pensão, uns valores exorbitantes de procedimentos que nunca fizeram. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem ver esses tipos de correspondentes bancários por conta dessa situação. E identificando uma situação como essa, de logo, você já deve procurar, e aí eu indico um advogado especializado na área, para que se possa entrar com ação, para que se possa suspender a exigibilidade desse contrato indevido, para que seja devolvido para você em dobro todo o valor que você pagou indevidamente e para que cesse esse contrato. E aí também, no INSS, existe uma forma de você bloquear esse acesso para que realmente as pessoas não consigam fazer esse tipo de empréstimos, entendeu? Então, isso tem que ter muito cuidado. Tem algumas empresas, eu não posso citar o nome por uma questão de ética profissional, mas que eles também fazem o que você diz, vou tirar um empréstimo aqui, tu vai ganhar esse cartão de crédito aqui. E aí a pessoa nem utiliza do cartão de crédito e está sendo cobrado lá aquela anuidade do cartão de crédito para a pessoa. Também pode ser discutido em juízo, pode ser cobrado dano moral, pode ser pedido a restituição do valor em dobro, porque ali é uma cobrança indevida. De toda cobrança indevida, cabe uma representação judicial, um pedido de indenização moral e ainda devolução do valor em dobro. Tranquilo. Gente, a gente está com um gostinho aqui de Quero Mais, mas a gente a primeira parte, uma série de 4 reportagens que a gente vai fazer com a doutora Isis. A gente vai fazer como foi prometido nessa quinta-feira, né, já exibindo para vocês, mas ela volta já na próxima semana com um novo, que é o mesmo tema do consumidor, porque tem um mês todinho, novembro e dezembro. Ela é uma das convidadas que vai estar conosco aqui e vai falar. Essa é a primeira parte, aguarde a segunda e a terceira e a quarta parte para a gente finalizar esse assunto. Muito bom receber a doutora Isis Moraes aqui no Dialogando com o Chefe Renato, trazendo essas informações. Gente, é um assunto vasto ou não é? Muita coisa. Você que está aí querendo uma dúvida, entra no nosso privado, aí @Chefe Renato, fala com a equipe, com a Rayane, com o Rafael, fala com o pessoal, eles vão automaticamente já pegar o telefone de vocês ou receber a ligação de vocês e colocar isso em pauta e vamos levar para a doutora já responder no próximo programa, fazendo um bate-bola mais emocionante, vamos dizer assim, né, doutora? Para que a gente possa levar informação para esse pessoal. Gente, o que chega de dúvidas sobre a questão do consumidor é muito. Isso aí é só uma pitada do que a gente vai trazer para cá, tá? E o que a gente quer é que as pessoas tirem essas dúvidas e possam estar conosco, trazendo também essas demandas. Doutora, muito obrigada. Suas considerações finais. Foram 24 minutos já de entrevista e, com certeza, a gente já vem trazendo um aperitivo para os que estão esperando. Agora, muita coisa vem ainda. Muito obrigado pela sua participação. Todos aqui agradecem. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Expresso Top Rio, a todos os ouvintes. Muito obrigada a todas as pessoas que estão participando. Obrigada pelo convite. E saiba que, para mim, é maravilhoso poder participar aqui com vocês, poder levar realmente essa informação ao público, né? Eu me coloco à disposição do programa, à disposição de todos os consumidores, para que, na medida do que seja possível, eu possa ajudar. Só para finalizar, uma coisa que as pessoas também têm que ficar muito cientes é sobre essa questão dos fornecimentos de energia e de água, tá, Renato? Mas isso a gente fala numa próxima entrevista. Esse assunto é primordial também trazer. Vamos trazer na segunda, tá? Na segunda reportagem a gente traz aqui para que a gente possa levar adiante esse assunto. Doutora, muito obrigado. Participação aqui especial da sua experiência nessa área traz com que as pessoas possam, inclusive, entrar em contato aqui pelo @ aqui na tela vai sair aí o seu Instagram e também um contato da doutora para quem quiser tirar alguma dúvida ou procurar os serviços advocatícios dela, tá? E a gente vai terminando aqui o Dialogando com o Chefe Renato, com certeza, assuntos importantes para a sociedade e para a população. Fiquem com Deus e fiquem com a programação. Muito obrigado. Um abraço.